Bom dia, Pai seja convosco, amém. Mais uma lição hoje, da nossa Escola Bíblica Dominical. E hoje nós vamos estar estudando a lição 4 dessa revistinha, que já foi apresentada para vocês. E nessa lição 4 nós vamos falar um pouquinho da autoridade suprema do Espírito Santo. E o texto que nós vamos estar lendo se encontra lá em João 16, 7 e 15, que fala assim: Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo já está julgado, perdão. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Todo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Amém? Glória a Deus. Feche seus olhos, vamos agradecer ao Senhor, por esta aula, por esse dia. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos no nome santo de Jesus por mais essa aula. Que o Senhor possa falar aos nossos corações, Espírito Santo. Fala conosco, abre nosso entendimento. Em nome de Jesus, assim nós choramos e já te agradecemos. Amém. Então, olha só. Nos dois últimos estudos, a lição 2, a 3, a lição 1, 2 e 3, Então, nós vimos o quê? O aspecto da autoridade de Deus Pai, o Criador, e de seu Filho, o Redentor. E nessa lição nós vamos estudar acerca da autoridade e do poder do Espírito Santo, que certamente ele é o Espírito do Pai e do Filho, que com eles convive o que? Desde a eternidade. É também o que? A terceira pessoa da Trindade, por meio da qual o homem alcança a verdade. Então, nós estudamos também, na outra lição, falou que o próprio termo, Espírito Santo, fala por si em relação às qualidades divinas do Espírito, pois o termo santo significa essência da natureza de Deus. Ele é o Espírito do Deus Santo. Como Deus, o Espírito Santo, possui todos os atributos. Nós falamos dos atributos de Deus, que é onisciência, onipotência e onipresença. Então, é fundamental para a compreensão da autoridade do Espírito Santo a afirmação da sua personalidade. Ele não é uma força. O Espírito Santo não é uma energia ou uma emanação da divindade, pois as Escrituras mostram-nos realizando ações típicas de um ser pessoal. Amém? Então, nessa lição nós vamos aprender como se revela a autoridade do Espírito Santo por meio de quatro poderosas ações: dar a vida, persuadir, consolar e instruir. Então, nós vamos falar aqui da autoridade para vivificar. A Bíblia declara que as três pessoas da Trindade tiveram parte ativa na criação. O Espírito Santo atua como um magistral, vivificador. A vida se manifestou pelo sopro do Espírito Santo. Por isso, ele é chamado Espírito da vida, cuja característica natural é ser abundante. Então, a salvação que recebemos pela graça de Deus, mediante a fé, tem estreita relação com a doação da vida pelo Espírito Santo. Ele é o agente responsável pelo novo nascimento, que é o nascimento espiritual, a regeneração do ser humano, a transformação em nova criatura, feita à imagem e semelhança de Cristo,
para tornar-se como ele, um filho de Deus. Então, o poder do Espírito Santo concede o quê? A capacidade de perceber a realidade espiritual, a fim de que possamos viver em comunhão com Deus. Esse poder vivificador do Espírito, quer dizer, a existência do Espírito Santo, ele compreende as 3 esferas da existência humana: a vida interior, a vida física e a vida eterna, as quais abrangem os sentidos de qualidade e de duração. E nós vamos falar da vida interior. Lá em Efésios 3,16 Paulo, ele fala assim, nesse versículo, ele afirma que o Espírito, ele fortalece o homem interior com poder. Isso significa que, pelo Espírito, Deus atua em nosso coração, consagrando o nosso ser, trabalhando nas nossas emoções, na mente e na vontade. Então, somente sob a iluminação do Espírito Santo, o cristão assume a atitude de dizer o quê? Sim a Deus e de escolher sua identidade e seu destino eterno. Então, só o Espírito Santo que vai nos convencer do pecado. A vida física, o Espírito Santo também atua poderosamente na esfera exterior, por exemplo, na cura de alguma enfermidade e na ressurreição, além de prover bênçãos e proporcionar alegria abundante. Então, nós devemos orar com a confiança de que Ele há de atuar em nossas vidas, animando-os. Então, você tem que confiar, você tem que ter fé, né? Que o Espírito Santo vai agir. Vida eterna. O poder vivificador do Espírito não é temporal ou passageiro, ele é permanente, mas tem valor eterno. A sua atuação conduz-nos à promessa de uma futura vida na eternidade. Quando a gente partir, né? Nós que estamos em Cristo Jesus, quando a gente partir, quando Jesus vier nos buscar, nós vamos estar na eternidade com Ele. Então, a qual uma recompensa, um dom gratuito de Deus. Olha só, a vida eterna, ela trata tanto da qualidade da vida agora presente e uma vida cheia da alegria de Deus, como a promessa, né? A promessa de uma futura vida na eternidade. Você está entendendo? Então, nós que estamos em Cristo, temos o Espírito Santo aqui, presente em nossa vida, e também na eternidade. Então, autoridade para convencer. O Espírito Santo ele tem autoridade para convencer. Quando age na vida de alguém, o Espírito Santo, o Espírito do Senhor, ele sempre promove mudanças, não é verdade? Isso ocorre porque a missão do Espírito Santo é convencer. Quem convence não é o homem, é o Espírito Santo. Nós somos nós somos um instrumento nas mãos de Deus. Então, quando a gente abre a nossa boca para falar da palavra de Deus, para levar a mensagem, quem vai convencer o pecador? É o Espírito Santo que convence o pecador, que tem que haver o arrependimento. Então, o Espírito Santo é convencer, que significa persuadir, colocar à prova e corrigir dessa forma. Então, quando os cristãos testificam sobre a obra de Jesus, no poder e na autoridade do Espírito Santo, os pecadores são persuadidos de sua condição de impiedade e convencidos da necessidade de salvação. Este versículo, isso aqui se encontra lá em Atos 11:15, fala, né, do arrependimento. E lá em Atos 2:40, 41, fala do sermão que Pedro, né, quando ele pregou ali, quase 3.000 almas foram salvas em um dia. Então, quem convenceu? Pedro, ali ele abriu a boca dele, começou a falar, e o Espírito Santo veio e convenceu, né, aquelas pessoas. Então, o Espírito Santo, ele formou a palavra e formou o quê? Maravilhas com ela. Persuasão pela pregação, quer dizer, convencer, fazer com que a pessoa acredite, né, ou aceite uma determinada ideia. Então, para que ocorra a persuasão do pecador, o Espírito Santo conduz o quê? A igreja a ensinar o evangelho de Cristo. A igreja tem, né, que falar, pregar o evangelho de Cristo sem contradições ou incoerência, enfrentando o quê?
toda e qualquer crítica ou barreira, com toda autoridade, porque nós temos o Espírito Santo, então nós temos que usar com toda autoridade. A obra poderosa do Espírito Santo está sempre ligada à apresentação da palavra de Deus, que é sua arma de luta da tarefa de convencer o homem da verdade que está proposta no Evangelho. Pregar a palavra o quê? Com clareza, com a verdade. Convencimento tríplice. Antes de ascender aos céus, após sua ressurreição, Jesus prometeu o quê? Derramar sobre os discípulos seu Espírito, cuja ação estaria sempre relacionada à pessoa e obra do Messias, em 3 aspectos principais. Esse versículo se encontra em João 16, 5, 7. Então, vamos lá. Consciência do pecado. O Espírito Santo convence o homem o quê? De sua pecaminosidade. Né? Ele nos convence do nosso pecado. Então, isso significa o quê? Que o conscientizará do seu estado natural pecaminoso e também de seus comportamentos pecaminosos, que significa o quê? Os erros cometidos, os erros que a gente, né, comete. Então, o foco do testemunho persuasivo aqui do Espírito Santo está no fato de Cristo ter pagado um alto preço por todo pecado. Portanto, aceitar Jesus é a única opção para ser liberto dessa escravidão. O único jeito, sabe? A única maneira é a gente se arrepender dos nossos pecados e entregar nossa vida ao Senhor Jesus, porque ele pagou um alto preço, né, lá na cruz. Então, a imagem que Paulo nos oferece aqui em Romanos 1 descreve o quê? Como os corações dos humanos encontram-se endurecidos. Os homens tornaram-se idólatras, vivem em degradação moral e estão entregues às paixões infames e condutas inconvenientes. Lá em Romanos 1, 21, 32 se encontra esse versículo. Então, diante de tão deplorável estado, somente pelo poder libertador do Espírito Santo, ele vai poder realizar a obra libertadora da consciência culpada, sabe? Da culpa. Então, o padrão da justiça de Deus, o poder de convencimento que emana do Espírito Santo anuncia que o Espírito tornou-se o quê? O padrão de justiça pelo qual todos os homens serão aferidos e por isso todos precisam ser justificados. Então, a justificação é necessária para que todos aqueles que têm o coração quebrantado e contrito se acheguem a Deus. Foi pela graça sou justificado. Então, a nossa justificação é de graça, mas custou um alto preço. Juízo vindouro, no poder do Espírito Santo. Olha só, a imagem cristã denuncia o quê? Que Satanás, o dominador deste mundo, ele reina no coração. Olha só, ele reina no coração daqueles que não foram regenerados por Cristo e lhes cega o entendimento. Olha só, então, da mesma forma, o Espírito Santo também convence as pessoas do juízo vindouro, quando todos prestarão contas ao Pai. Porque um dia nós vamos, né? Nós vamos prestar conta ao Pai. Então, o Espírito Santo ele tem poder para inspirar, consolar e orientar. Nas Escrituras, a atribuição que ele recebe para cumprir essas funções é a de conselheiro e consolador. Aquele que está ao lado, assistindo, ajudando e representando alguém. Então, pelo poder consolador do Espírito Santo, é idêntico ao de Cristo. Então, o Espírito Santo, ele o quê? Ele consola de maneira multiforme, falando somente a verdade, administrando graça nos corações, né, das pessoas por meio de sua atuação onisciente. Então, multiforme, quer dizer, é de várias formas, sempre falando o quê? A verdade. Submissão à autoridade do Espírito hoje. Transformação necessária. Olha só. O principal foco da atuação do Espírito é a transformação, a personalidade. Questão que de caráter, de personalidade, valor, motivação,
atitudes e entendimento do próprio Deus. Então, são suas prioridades. A igreja, ela precisa o quê? Pois do agir do Espírito Santo. Ali, ensinar o discurso de Deus, o evangelho que da salvação. Aquilo que convém proclamar a fim de frutificar e crescer para que os perdidos alcancem a salvação. Aqueles que não conhecem, né, a palavra, que não conhecem a palavra de Deus, né? Então o evangelho é o quê? É para alcançar os perdidos. Aqui em Romanos 12, 2, fala assim, olha só. Quando ele fala que o principal foco da atuação do Espírito Santo é o que é a transformação da personalidade. O que está querendo dizer aqui para a gente? Olha só, que não se amoldem ao padrão deste mundo. Nós cristãos não podemos, sabe, amoldar ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, queridos, em vez de se conformar com o mundo, nós devemos ser transformados. Agora, ser transformado significa o quê? Mudar de forma. Tornar-se o quê? Uma forma diferente. Nós temos que ser diferente. Renovação o quê? Da mente. Renovar nossa mente. Cabe a nós definirmos onde nós vamos focar a nossa mente. Aonde você quer focar a sua mente? Eu quero focar a minha mente em Cristo. Nós temos que focar a nossa mente em Cristo. Então, focando-as nas coisas que vêm do alto, né, de Deus, e não nas coisas dessa terra, ao alimentá-la com a palavra de Deus, para que possamos crescer. Quanto mais a gente alimentar da palavra de Deus, mais nós vamos crescer espiritualmente. Amém? Então, aqui também fala, olha, da fidelidade imprescindível. A partir da ação poderosa da terceira pessoa da Trindade, seremos revestidos da verdade de Deus, que está em constante construção em nosso interior. Lá em Tiago 1:18 e 1 Pedro 1:22, para que possamos vivê-la de forma integral. Então, para viver a verdade, o cristão deverá manter-se fiel aos estímulos do Espírito de Deus, o educador por excelência, que atua em nós e por nós em nossas conversas, discursos, encontros, relacionamentos, enfim. Ele opera poderosamente através dos processos naturais, de maneira que sobrenatural. Então aqui fala, lá em Efésios 6,14, quando fala aqui que nós temos que estar revestidos da verdade de Deus, aqui está falando da armadura que se encontra lá em Efésios 6,14. Aqui fala da armadura de Deus. Deus deseja a verdade no nosso interior. A verdade vai sempre o quê? Te ligar a Jesus. Por quê? Porque Ele é a verdade. Então o Espírito Santo ele atua com poder para dar unidade à igreja, o corpo vivo de Cristo. E estar no mesmo Espírito é seguir o mesmo propósito, estreitar a comunhão com Deus e com os irmãos em Cristo. Se houver comunhão com o Espírito, se manifestará de forma que especial para realizar seus propósitos na vida dos cristãos e por meio deles. Então, as pessoas que motivam dissensões e divisões, olha só, destroem o que? A paz e a unidade da igreja. Mas Deus, olha só o que Deus faz. A fonte da nossa paz, a fonte da paz, esmagará todas essas obras de Satanás através da sabedoria e da obediência dos cristãos. Finalmente, Deus derrotará totalmente Satanás e trará paz para toda a igreja. Amém? Olha só, nós podemos concluir esse estudo aqui, essa lição, com uma ilustração. Preste atenção nessa ilustração. Certa população vivia numa cidade pequena, cercada de altos muros por todos os lados. Essas muralhas
eram tão altas que impediam os moradores a visão para fora dos limites da cidade. Num certo dia, um relâmpago atingiu uma grande árvore que foi derrubada em direção ao muro, ficando amparada nele. Um curioso morador da cidade então resolveu escalar aquela árvore e para sua surpresa, uma grande e bela pradaria com animais pastando tranquilos podiam ser vistos nos arredores da cidade, e mais ao longe, um rio alimentava uma bela floresta. Aquele homem deu pulos de alegria, desceu e contou a novidade aos outros. Muito rapidamente, os demais abriram uma passagem no muro e saíram para não mais voltar. Afinal, o outro mundo era bem melhor. Assim se concebe a libertação espiritual. Conclusão dessa ilustração. Olha só, assim se concebe a libertação espiritual do cristão, que antes vivia cercado pelos muros do pecado, não é? Antes da gente ser essa nova criatura, a gente vivia cercado pelos pecados, sem perceber a beleza da vida que Deus proporcionava ao nosso redor. Então, agora, com a presença gloriosa do Espírito Santo, que é permanente em sua vida, para edificar, consolar, purificar e santificar, ele vê o mundo com os outros olhos, com os olhos da fé. Não é verdade? Nós cristãos vemos o mundo com os olhos da fé. Então, queridos, a vida do Espírito Santo constitui-se, portanto, em uma empreitada que dura por toda a vida, com o objetivo de transformar-nos, a fim de que sejamos o que Deus planejou para nós desde o princípio. Lá em Efésios 5, 8, 10 fala sobre isso. Estejamos conscientes da habitação plena do Espírito Santo, o doador da vida e da liberdade que nos foi proporcionada por Cristo. Apresentemos a Ele nossa melhor resposta, aquela que Deus espera. Vivamos e sejamos movidos pelo seu poder, em perseverança, longanimidade e alegria. Amém? Então, essa é a nossa lição de hoje. Que Deus vos abençoe, que vocês tenham um domingo abençoado, no nome de Jesus. Amém.